Presta atenção, quando é, pastor, que eu sei que eu estou crendo em Deus? Essa é forte, hein? Quando você obedece seu pastor, seu bispo, apóstolo, enfim, seu missionário. Enquanto você não obedece, é porque você ainda não crê em Deus. Que isso, pastor? Então. E aí as coisas não acontecem. Já aqueles que creem em Deus, eles ouvem o seu pastor, botam em prática e as coisas mudam. Enquanto você, o pastor pensa que é assim, não conhece minha vida, não sei o que e tal, você está se defendendo da bênção. Sério isso. Vamos lá em 2 Reis. 2 Reis. Enquanto você não crê, você não vai obedecer. O pastor pode falar, está escrito, você não está nem aí. E você ainda não crê em Deus, você precisa de Deus. Todo mundo precisa, mas ainda não crê em Deus. Entendeu? Eu precisar de Deus é uma coisa, eu crer em Deus é outra diferente. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Acharam? Glória a Deus. Bom, está escrito assim, que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, presta bem atenção no texto do negócio. E uma mulher, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Gente, deixe encaixar isso em você. Enquanto a palavra não entra, você não entende. E se não entender, você não muda. E se você não mudar, a tua vida continua os mesmos problemas ou pior. Quando ela entra, você, rapaz, espera aí, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu fazer a coisa certa. Senão não vai funcionar. Entendeu? Quando alguém me dá algum conselho, me fala alguma coisa, eu procuro saber se a palavra de Deus aprova aquilo que eu ouvi. Se não tem aprovação, peraí, Deus não aprova isso. É a única maneira de você saber se Deus aprova ou não é pela Bíblia, pela palavra. Então, ela disse, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. Meu marido era temente a Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Credor, cobrador de impostos, né? Ele veio, o marido dela tinha morrido devendo, e eles foram levando o que podia. Sabe, não tem o dinheiro, me dá o juro. O juro é aquela charrete, o juro é aquele burro, aquela égua, aquele boi, enfim, essa plantação de milho aqui, vou mandar aqui alguém colher ela, e vou levando até o dia que a senhora tiver o dinheiro para me pagar. E com isso foi levando, não tinha mais nada, tinha os 2 filhos. Aí eles falaram, a próxima vez, se a senhora não tiver o dinheiro, eu vou levar seus filhos. E agora? Ela disse, peraí. Procurou um homem de Deus.
É o que devemos fazer. Procurou o homem de Deus, no versículo 2, e Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Perguntou para ela: o que eu posso fazer pela senhora? Declara-me, o que é que tens em casa? Ele buscou alguma coisa. O que a senhora tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É a única coisa que eu tenho. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. A senhora vai pegar vasos emprestados com todos os seus vizinhos. Não é pouco não, muitos. Olha isso. Ela disse para ele que tinha o quê? Gente, vocês estão comigo aí? Como é que é? E o que tem a ver? O que a senhora tem em casa? Uma botija com azeite. Pede vasilha emprestado com teus vizinhos. O que tem a ver com os filhos dela? Esse homem parece que é maluco. Dizem que ele é profeta, que ele é de Deus, mas eu falei uma coisa com ele, está falando outra. Irmão, o homem ou a mulher, quando é dirigido por Deus, você tem que prestar bastante atenção. Cada palavra pode ter uma saída para você. Uma cura, uma libertação, uma prosperidade. E às vezes você foca no Deus que você criou, não no Deus da Bíblia, no Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo. Você crê no Deus que você criou dentro de você. Um Jesus que aceita mentir, xingar, jogar praga, amaldiçoar, ficar com raiva das pessoas, qualquer coisinha você toma nojo, pavor, não fala mais comigo, não passo mais na tua rua. Esse é o Jesus que você está crendo. Não, você tem que crer no Cristo da Bíblia. Glória a Deus. Esse é totalmente diferente desse que você crê. Entendeu? Esse aqui não faz acepção de pessoas. Esse aqui não é tanto faz você ser pobre, ser rico. Ele vai ser o mesmo para você. O mesmo amor que ele tem pelo miserável, ele tem pelo rico. Ele não, aquele ali tem mais um bocadinho, mais bonitinho. Não, ele não é assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Depois você diz: poxa, foi lá no culto, mas estou cheio de problema. Mas porque você não dá lugar para Deus. E o que é dar lugar para Deus? Prestar atenção no que está sendo ensinado. Deus está falando com você através de mim. Deus está falando comigo através de mim mesmo. Entendeu isso? Sim ou não? Então, no versículo 3, então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Só não pega 2, 3 vasilhas, não, é muitos, tá? Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite. A casa dela devia ser grande, hein? E as casas antigamente eram grandona, né? Na roça se fazia um baile dentro de uma sala, de tão grande que era, né? Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos,
e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. A senhora vai deitar o azeite, ó. Deita o azeite, né? Deita o azeite. Vai enchendo os vasos. E vai botando separado, que estiver cheio, bota outro vazio, enche, vai empurrando, vai fazendo assim. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E ela os enchia, né? E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou também, não teve desperdício. O azeite parou. Só quero que você entenda que era uma botija, não era uma pipa dessa aí que o caminhão carrega água, não. Ela era uma mulher, como é que ia segurar um troço tão grande desse? Ela só tinha uma botijazinha em casa e não parava de sair o azeite. O que eu quero dizer para você? Essa mulher acreditava em Deus? Acreditava porque ela obedeceu o pastor, ou no caso o profeta, porta-voz de Deus. Eu mando você fazer uma coisa, ela pastor, parece maluco. A pedrinha lá de Jacó, eu ponho a mão em cima e oro, e Deus funciona, Deus me responde, porque eu acredito em Deus. Ô Fabiola, Deus abençoe, boa noite. Entendeu? Eu obedeço. Aí tem que acontecer. Você já até esqueceu, não sabe nem aonde botou mais o negócio, esqueceu o combinado com Deus. Não pode. Eu faço a coisa certa, como está na Bíblia. Se eu sair fora daqui, acabou. E essa mulher estava num caso, todo caso é sério, mas esse aqui era muito mais sério. Ela estava para perder 2 filhos. Estava para perder 2 filhos. Tem gente que está passando situações com câncer, muitas vezes fase terminal, ou aquela bicheira na perna que não tem que amarrar aquele pano, aí a pessoa tem que quer usar uma roupa mais curta, não pode, porque tem que botar um vestido bem comprido para tampar aquilo ali. Quantas vezes eu já falei, vem aqui na igreja para a gente conversar, vamos apresentar esse caso para Deus, Ele vai mudar essa história, já mudou de tantos. E a pessoa dá sempre uma desculpa, não que eu sou espírita, não que eu sou testemunho de Jeová, não que eu sou budista, eu sou maçom, e prefere morrer à míngua do que dar uma oportunidade para Deus. Essa mulher, ela disse que o marido dela acreditava em Deus, ela não falou que ela acreditava. E ela procurou o profeta, explicou a situação, o profeta disse para ela o que fazer, e ela botou em prática. E o que mais que aconteceu? Vamos lá. Então veio ela, versículo 7. Então veio ela e o fez saber quem? O homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, o que mais? O que mais? Paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Ela não perdeu os filhos, ainda se tornou uma empresária de azeite. Às vezes eu falo uma coisa, você até esqueceu o que eu falei. Eu estou pregando aqui, muitas vezes você escuta, você não ouve. Há diferença entre escutar e ouvir. Quem ouve põe em prática. Quem escuta, essa ideia eu faço. Aí não vai. Digo para vocês, aconselho, né?
seu filho foi trabalhar, o marido foi trabalhar, o que você faz? Por que você não vai lá no quarto ou na sala, onde você se sentir bem, faz uma oração por ele, para ele mudar, para ela mudar, para Deus guardar, não deixar acontecer nada, assalto, acidente, para ele ter sucesso no que ele faz, ser mais temente a Deus. Então você não faz uma oração, e eu estou falando que faz. Fala do dízimo, a pessoa quer sair até da igreja, como se eu estivesse falando uma coisa errada. Está na Bíblia. Como que eu creio em Deus se eu não obedeço isso? Não consigo perdoar. Não, o que ela me fez é muito sério. Ah, não perdoo não. Não adianta dizer que perdoa, que eu não perdoo. Irmão, é um mal que você está fazendo a você. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Você não entendeu isso não, irmão? E o não perdoado perdeu a amizade com Deus, irmão. São 3 pontos da Bíblia que você perde a salvação. Um é não crer em Deus. Quem crê e for batizado, quem não crê, será condenado. O segundo ponto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão para isso. E o terceiro, quando você não perdoa a pessoa. Ele disse: se vós não perdoardes, vosso Pai que está no céu também vos não perdoará a sua ofensa. Você está perdido, irmão. O que a gente está falando? Quando você peca, é como você tomar chumbinho, é você que vai morrer. Não é o pastor da igreja, não é o irmãozinho do lado, é você, irmão. O pecado é uma coisa que destrói qualquer pessoa. Não é só você não. O pastor, por mais abençoado que ele seja, por mais usado que ele seja por Deus, se ele pecar, ele fica como uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Porque o pecado separa a pessoa de Deus, entendeu? Pastor, não é fácil viver sem pecar. Eu também pensava assim. É só você resistir. A partir dos meus 13 anos de idade, eu passei a tomar bebida alcoólica. Comecei com calcinha de nalho. Alguém sabe o que é calcinha de nalho? Então não vou ensinar para você, tá? É uma bebida. Tomei o primeiro copo, falei, nossa, que maravilha. Fui para o segundo, irmão, misericórdia. Fiquei ruim, lá com os 13 anos, no aniversário. Aí, passei a gostar do álcool. Quando eu conheci Jesus de boleta, eu fiquei aleijado por causa do álcool. Quando eu conheci Jesus de moleta, eu estava alcoólatra também. Negócio sério. Fumava. Eu, na minha visão, eu achava que eu nunca ia parar de beber nem de fumar. Tudo é um capricho, é temor a Deus. Isso não é de Deus, eu não vou fazer, eu não vou viver em pecado. Entendeu? Vai atrapalhar a sua vida. Primeiro tapa que o diabo dá é na prosperidade. Você trabalha igual doido, seu dinheiro não rende, você não faz nada. Você, poxa, eu recebi de manhã, já não tem nada agora. Uma vez a Caroline me ligou, a Carol. Falei, Carol, pastor, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor, minha filha. Eu estou ligando para o senhor, pastor, que estou um pouco assim, meio até que assustado. Falei, que houve, Carol? Eu recebi meu pagamento, pastor, eu dizimei, dei dinheiro à minha mãe, paguei minhas contas. Pastor, o dinheiro não acaba. Ela falou isso para mim.
Aí eu falei, Carol, aí é o que diz lá em Malaquias, aí a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto, aquilo que você falou da tua colega lá, Cristina. Entendeu, meu irmão? Isso não é mágica, não, é obediência a Deus. Aí eu, peraí, foi encaixando, é tão gostoso quando você diz, Deus, eu vou te obedecer. Aí lá vai você, irmão, você perdoa. Alguém vem falar mal de alguém com você, você não aceita, que você não aceita isso, porque o que diz as Escrituras sobre isso? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Salmos 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E no Provérbios 6,16, fala que o que fica jogando um contra o outro, Deus toma nojo dessa pessoa. Provérbios 6,16. As 6 coisas que aborrece a Deus, a 7ª, a sua alma abomina. Entendeu? Então, o tema, quando a pessoa obedece o seu pastor, é porque ela crê em Deus. Mas quando ela não obedece, ela não crê em Deus, ela precisa de Deus. E crendo ou não crendo, nós precisamos de Deus, mas tem gente que só precisa, não crê em Deus. Por isso que não obedece. Entendeu? Quando você crê, você obedece. Jesus disse ao paralítico, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. O que o paralítico fez? Levantou, pegou o leito e ele acreditou em Deus. Entendeu isso? Jesus chega na cidade de Naim, a viúva está lá se escabelando, chorando, que tinha perdido o filho, e Jesus disse para ela o quê? Não chores. Ela parou. Ele conseguiu ressuscitar o filho dela. Ele disse para Jairo, não temas, crê somente. E os amigos de Jairo que estavam falando com ele, incomodando o mestre aí, tua filha já morreu, filho. Eu estou até com os trocados aqui para ajudar no enterro. Vamos embora. Jesus olhou assim, não temas, crê somente. Só essa palavra. O Jairo desprezou os amigos, desprezou aquela má notícia e não vou temer, vou ficar crendo. Levou Jesus até a casa dele e ressuscitou a filha dele. O oficial, Senhor, desça antes que meu filho morra. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra, ele creu em Deus. Aí eu falo para você, faz assim. Eu faço porque... Mas você não crê. Se você crê, você obedecia. Entendeu isso? Aí hoje eu estava em casa e Deus falou no meu coração, ó, é assim. Eu falei, sério? Naamã, o cara está com lepra lá, um bocado de ano, sofrendo. De repente o homem de Deus, o mesmo Eliseu, disse para ele, mandou o Geazi falar com ele, vai ao tanque de Siloé, mergulha lá 7 vezes e você vai ficar purificado dessa lepra. Isso é. Tantas águas boas, água limpa aqui, né? Abana, Papá, São Rios de Damasco, águas limpas, eu poderia me lavar neles? Aí os soldados disseram, pai, se o homem mandar só fazer outra coisa, o senhor não ia fazer? Porque o senhor não obedece, vai lá e mergulha. Essa palavra caiu no coração dele.
Quando a palavra cai no coração, meu irmão, não adianta, você vai obedecer. Pode te chamar de maluco, fanático, beata, não adianta, você vai obedecer. E foi o que ele fez. Mergulhou a primeira, não aconteceu nada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sétima, pronto, está curado. Cada mergulho, mais a sua crença aumentava. Assim é você. E às vezes o Espírito Santo manda você fazer uma coisa que você não faz. Liga para fulano e ora por ele. Você não liga. Cara, pensamento doido. Irmão, foi Deus que mandou. A ver, o cara está com um copo de veneno lá para tomar. Aí você liga. Ô fulano, Deus te abençoe. Eu liguei só para te abençoar. Aí ligou na hora certa, estava desesperado aqui, tal. Mas você não obedece. É de madrugada, você acorda, você está querendo uma coisa, sei lá o que é. E Deus manda você orar, você não ora. Entendeu? Tem que fazer. Deus manda você ir em tal igreja, vai lá, aquele pastor, ele está sendo usado por mim. Você observa que o que ele está pregando está na Bíblia. E as palavras da Bíblia, fui eu quem mandei escrever. Cerca de uns 40 homens mais ou menos que escreveu. Vai lá. Você não vai falar nada. Se fosse em tal lugar, até eu ia, mas aí você perde sua bênção. É sério. Obrigado, Samuel. Então, quando a pessoa crê em Deus, não esquece isso, ela obedece seu pastor. E quando ela obedece, a coisa funciona. Glória a Deus. O Paulo deu lenço e aventais aos pessoal que estava lá, na reunião dele. O que aconteceu? Pessoas foram libertas, pessoas foram curadas. O pessoal que crê em Deus botava parentes e amigos no meio do caminho, numa camilha, para quando Pedro passasse, ao menos a sombra de Pedro, quando pegasse neles, curava eles e curou todos eles. Olharam para Paulo mordido de cobra e disse: Deus existe. Ô moço, o senhor pode fazer uma oração para o meu pai que está com desinteria? Está muito ruim, lá na ilha de Malta. Paulo foi lá, orou pelo homem, não ficou bom. Daqui a pouco a ilha estava cheia de gente doente para Paulo orar. Porque eles estavam crendo em Deus e sabia que o Paulo era um representante. Até o mestre do navio, coronel, capitão, sei lá quem era, acreditou em Deus através de Paulo. Paulo disse: ó, até a tua alma está na minha mão, se me desobedecer, morre. Todo mundo obedecia a Paulo. Então, muitas vezes o que está faltando é só isso. Eu vou fazer o que o pastor falou. Com certeza você vai ter sucesso. Amém? Deus não está mandando você fazer coisa absurda. Vê se o que eu estou falando está na Bíblia. É só isso. Amém? Glória a Deus. Põe em prática. Você está dizendo para Deus: eu acredito no Senhor. Do contrário, você vai continuar furando as próprias mãos, dando murro na ponta da faca. Isso tem que ser mudado. Glória a Deus. E tem pessoas que não sabem aconselhar. Você sabia disso? Vamos ver isso em Salmo 3. Tem pessoas que você vai pedir conselho, era melhor que você, sei lá, só fala cada absurdo. O Salmo 3. Acharam? Tonico Tinoco está bem, né? Orando lá por eles.
Vai vir para cá, essa semana não escapa não. O Salmo 3, quando eu digo a você que tem pessoas que tem que tomar cuidado, ele está pensando que vai pegar um conselho para se levantar, a pessoa diz, por que você não se mata? Por que você não acaba com isso? Larga ele, larga ela. Depois você volta com aquela cara de ovo cozido, deu errado, o problema é seu. Eu falei, se eu fosse você, eu não sou você. O Salmo 3 diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Como é que é o restante? São muitos os que se levantam contra mim. Olha aqui o mau conselho, ó. Muitos dizem da minha alma. O que diziam? E se fala isso para alguém? Mas graças a Deus que Davi tinha uma boa memória, não aceitou aquilo. Ele mudou o negócio, então, bastou o Senhor é um escudo para mim. Está dizendo que no Senhor eu não tenho salvação, o Senhor é um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Até para pegar conselho você tem que prestar atenção se o que aquela pessoa vai falar está pautado com a palavra de Deus. Senão você estraga a sua vida. Não, foi lá porque ele fez seminário, ele tem doutorado, tem isso, tem aquilo, mas não tem intimidade com Deus. É isso. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês são batizados com o Espírito Santo? Eu falo outras línguas. Tem que praticar, hein? Deixa eu te mostrar aqui a diferença. Existe aquela pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não é batizada com o Espírito Santo. Ela é batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é a pessoa batizada com o Espírito Santo? Esse batismo só Jesus faz. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. E ela não é como aquele carro alto que tem que botar um pouquinho de gasolina, tem que pegar, não. É uma coisa livre, espontânea em você, você é selado. Você fala a hora que quer, para a hora que quer, e isso inspirado. Amém, Jesus? Você tem satisfação de falar em línguas. É uma edificação não da igreja, mas é sua. Esse é o poder de Deus na sua vida. Quando você fala em línguas, você edifica você mesmo. Entendeu? O que não é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar isso. Eu, quando soube essa verdade, eu fiquei desesperado, falei, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E eu não sabia como buscar, eu ficava doidinho, irmão. Vamos orar. O pessoal começava a orar e eu começava. Glória, 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 misericórdia. Não parece até com as galinhas polacas, as galinhas da Angola, né? Até que quando o pastor ensinou, olha, você precisa adorar, você tem que se limpar diante de Deus, e tal, e uma hora dessa Jesus vai te selar. Aí um dia eu ia sair para fazer um serviço em São Gonçalo, e o Jimmy Sweat, que poucas pessoas conheceram, começou o programa dele aos sábados, era de manhã, acho que era 8 horas da manhã. E ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Eu arriei a minha bolsinha de ferramenta e fiquei dando ouvido ao que ele estava ensinando. Gente, que coisa gostosa.
quando ele disse: agora vamos orar, eu sei que Deus vai te batizar, eu arriei minha bolsinha, eu estava de bermuda e comecei a adorar, irmão, faltou pouco, mas ficou aquele negócio, sabe, gostoso dentro de mim. No domingo era Santa Ceia na igreja, aí fui para a igreja, mas não tirava o Espírito Santo da minha cabeça. Ou seja, Jesus já tinha me selado, eu não estava crendo ainda. E lá fui eu para a igreja. Esse dia o pastor disse assim: olha, quem é batizado com o Espírito Santo fica desse lado de cá. E os que não é, passa para o lado de lá. Eu para o lado de lá. E aí ele começou a cantar um louvor muito bonito e começou a orar em línguas. E o povo que já era batizado se soltaram, irmão, que coisa linda. E eu do lado de cá, daqui a pouco, irmão, me vê aquele calor, aquela coisa gostosa. Ah, Jesus, que coisa gostosa, irmão. Aí o pastor daqui: amém, amém. Eu falei: amém nada, pastor, agora eu não quero parar. Aí depois conversou comigo: Francisco, parabéns, Jesus selou você, mas deixa eu te falar, irmão, você tem que ter controle, tá? Você fala a hora que você quiser e para a hora que você quiser. Aí com o tempo você vai entendendo mais sobre o Espírito Santo. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você não é um cristão completo. O próprio Jesus, ele só foi completo quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso está em Atos, acho que é Atos 10, 38. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ao qual saiu fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu ouvi essa palavra há mais de 38 anos, nunca mais eu esqueci. Dos 30 anos aos 33 foi que Jesus pegou pesado. Expulsar demônio, esse negócio todo foi dos 30 aos 33. Porque você não estando batizado com o Espírito Santo, o demônio ainda vê em você fraqueza. Hoje não vou à igreja não, vou orar nada, tal. Você não entende ainda o que é temer a Deus, você só não quer mais ir para o lado que arde com fogo e enxofre, você quer ir para o céu. E para ir para o céu você sabe que você precisa de Jesus e evitar o pecado. Mas quando expulsar um demônio, manifesta um tranca-rua aí, quer quebrar tudo na tua casa, cadê o poder? Cadê o poder? O demônio olha assim: esse aí eu brinco com ele. Mas quando tem o Espírito Santo, um olhar seu já é forte demais. Glória a Deus. Toda vez que você estiver orando, pede a Deus o Espírito Santo. E você que já é batizado, você pratica? Praticai. Não só fale em língua na igreja, não, você fala em casa. Vou ficar no meio da sala agora, não, que isso? Você no seu particular, orando a Deus, você libera. Amém? É uma edificação para você. Entende? Deus quer selar você com o Espírito Santo. Amém? Diga: eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, me batiza com o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Olha, venha para cá orar comigo. Se alguém trouxe oferta, dízimo, fica à vontade. Não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito.
E glória a Deus. É sério, né, seu Douglas? É sério. Tudo bem? Ô Silmara Pinheiro, Deus abençoe. Fabiola, Jurema, Deus abençoe. A todos aí. Tudo bom, minha filha? Paz, Deus te abençoe. Deus abençoe. Olha, a carta, hein? A carta que eu falei para domingo. Já estamos escrevendo aquilo que você quer arrancar da tua vida. Eu não quero mais isso na minha vida. E o que você quer para a tua vida, de bom, né? Tá? Fazer essa carta, eu entrego na mão do senhor, não pode me entregar, que não pode botar ali. Tá? Vou pegar, o senhor vai ler? Não, tenho que ler. Eu vi aqui, Gabriel, eu não tenho que ler nada, não é para Deus? Então por que eu tenho que ler? Tenho que ler nada, vou chegar lá e fazer o meu papel, o que foi combinado com o Senhor. Estou entregando essas cartas, tudo para o Senhor, como o Ezequias fez com a carta de Sanaqueribe. Mostrou para Deus aí o que ele mandou para mim, me ameaçando aqui, tal, e Deus resolveu lá com ele. Assim é você, tem coisa na tua casa que você não aguenta mais, na sua vida. Que isso vai ser assim até quando? Parente seu, vizinho, patrão, funcionário, na tua vida sentimental. É sério, né? Quando se ama e não é correspondido, complicado, não é não? Você está ali se acabando de amor pela pessoa e a pessoa só te dá problema, não soma com você, só te dá prejuízo. Uma pedra é isso, quando te procura, como diz Ratinho lá, tchaca na muchaca, não existe, tem que acabar isso aí, amém? Responsabilidade. Viver realmente uma vida de um cristão, de uma pessoa que é santa, é de Deus. Sim, tem que ser. Enquanto você ainda tiver aquelas manias, eu espero todo mundo dormir que tem um filminho apimentado, eu boto lá, nossa, irmão, Satanás está dentro da sua casa. Você senta no sofá, na cadeira, na mesa, e está sentado lá juntinho com você. Você levou a Babilônia para dentro da tua casa. Quando é isso, está no celular, está no tablet. É aquela fotinha de mulher nua, e de homem nu também. Acabar com isso. Meu celular não tem essas coisas não. Se você quiser, eu deixo meu celular uma semana com você, só para você olhar ele todo. Vou te dar minha senha, fica à vontade. Barrado em nome de Jesus. Se eu quiser ver mulher nua, eu mando a minha tirar a roupa. Amém? Glória a Deus. Ou você é ou não é. Feche seus olhos. Graças a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, renova o Teu povo, encoraja o Teu povo, liberta o Teu povo e abençoa o Teu povo. Esse povo crê no Senhor, eu tenho absoluta certeza. Às vezes, Deus, a pessoa tem quase que o diabo tira a esperança. A pessoa acha que será que vai demorar muito? Mas eu já orei a Deus, já tem um tempo. Não tem nada demorado, tudo é um plano do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é para sempre. O Senhor é um Deus que não muda, e é impossível mentir. Então, ajuda essa pessoa, muda toda a história, tira todo o negativo do diabo da mente dessa pessoa, põe a certeza da Tua palavra. Ela crê no Senhor, ela crê no Teu pregador também, Pai. Elas são obedientes ao pastor. Então faz acontecer, ainda que tenha sido amaldiçoados, praguejados, mas eu, como ministro da Sua palavra, eu condeno toda a maldição, toda a praga lançada contra essas pessoas. Elas alcançarão a felicidade, sim, a libertação, sim. Aquilo que elas querem de bom vai acontecer, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu amarro ao diabo, mando que ele pegue o mal-estar dele, zonzeira, tonteira, dor no tornozelo, calcanhar, panturrilha, nervo ciático, sai do corpo dessa pessoa, porque é templo de Deus, você não pode tocar o que é de Deus, o maligno não toca. Vai-te embora e não volta mais. Agora, Senhor, eu consagro ao Senhor esse líquido e peço para o Senhor transformar no Teu sangue, onde corações serão mergulhados e a resposta será rápida, em nome de Jesus de Nazaré. E agora, Deus, também recebe os dízimos trazidos da sua casa, é seu. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, Pai. E em seguida, depois que eles lavarem o coração, tome em suas mãos a cada um deles, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pode lavar aí, fica à vontade. Você que orou comigo, fica na paz, tá? Até o próximo.